Deixa eu pegar um documento em branco. Aula passada, vocês fizeram uma revisão de ação penal, foi isso? Foi isso? Isso? Voltou, Luiz Paulo. Que bom, Luiz. Eu vi ali seu nominho, fiquei contente. Bem-vindo novamente e estamos juntos aí. Beleza? Então, vamos lá. Tá gravando já? Deixa eu colocar para compartilhar. Compartilhar documento em branco. Olha. Estão vendo meu documento? Ainda não, né? Agora sim, né? Hoje seria a aula 9. Seria, né? Vamos lá, aula 9. Gente, hoje nós vamos falar da ação civil ex delict. O que é ação civil ex delict? É a ação na esfera civil, né? Então, a gente está falando de pecúnia após o delito. Então, veja bem, a gente tem a ação penal e, independente dela, a gente tem a ação civil para o fim de reparar o dano àquela vítima, aquele ofendido, certo? Então, a gente tem lá a ação penal, em que o juiz condena as penas as penas pecuniárias, as penas restritivas de direito, pena privativa de liberdade, enfim. E ainda o juiz pode condenar ali a um dano mínimo, a um valor mínimo, e esse valor mínimo ele vai ser executado na esfera civil, ou ele não acaba por não sentenciar, né, nesse sentido, né? Acaba por não constar ali na sentença um dever de indenização, sem problemas também. Essa sentença penal condenatória, ela vai poder ser executada no juízo civil. Por que executada? Porque aquela sentença penal condenatória, ela vira um título executivo. E a competência para executar esse título executivo vai ser na esfera civil, E por que na esfera civil? E por que um título executivo? Veja bem, eu digo que aquele réu, ele cometeu aquele delito, um homicídio, por exemplo. Eu digo que aquele réu cometeu um homicídio, já teve toda a instrução probatória e, ao final, o juiz decidiu pela condenação. Transitou em julgado aquela sentença, no juízo civil, você não vai mais discutir a culpa dele, o dolo dele no homicídio. Você já tem uma coisa julgada, né? Uma sentença penal que diz ele é culpável, ele foi condenado. Então, vocês pegam esse título executivo e vão só liquidar ele na esfera civil, ou seja, olha, a gente já tem a prova aqui, já tem o título executivo, agora a gente vai ver o quanto que vai ser essa indenização. Quanto vai ser? Eu não vou precisar lá na esfera civil novamente discutir a culpa dele, o dolo dele, se ele que causou o acidente, se ele que atirou, enfim, não vou precisar mais discutir nada disso. Eu já tenho uma sentença penal condenando ele. Agora eu só vou discutir o quanto, seria uma liquidação dessa sentença, o quanto que eu vou receber dele por isso, certo? Qual vai ser o valor da indenização? E essa é a ação civil ex delict. Interessante, tem casos em que a absolvição, ela pode sim gerar, dependendo da absolvição. Então, outra situação que eu ia falar para vocês, que eu esqueci agora, é importante a gente ver qual é o prazo prescricional dessa ação também, porque não vai ser para sempre que eu vou poder, tem a sentença penal condenatória, transitou em julgado, agora eu vou esperar uns anos, daqui uns anos eu
eu executo essa sentença? Não, tem um período lá, um prazo prescricional de 3 anos para você ajuizar a ação civil ex delict. Ah, então, professor, eu sempre preciso esperar a ação penal condenatória transitar em julgado para então deixa eu pôr só para carregar aqui meu notebook, só um minuto. Para então eu entrar com a ação na esfera civil? Não, eu posso concomitante com a esfera penal já ajuizar na esfera civil. Na verdade, acontece muito isso. Enquanto o Ministério Público já está lá, por exemplo, um acidente de veículo, o Ministério Público já acionou, né, já ofereceu a denúncia e o réu a pessoa já é ré numa ação criminal. Concomitante a isso, a família contrata um advogado e entra com uma ação indenizatória. Pode, perfeitamente. Só que daí vai ter que comprovar a culpa tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, né? Agora, se você já tem a sentença penal condenatória, você não vai ter que comprovar a culpa, o dolo e tudo mais. Você já tem o título executivo, certo? Você só vai liquidar esse título. Outra situação que eu ia mencionar. Pode o juiz civil, gente, isso daqui é só um resumão do que a gente vai ver, o que é essa ação civil ex delict. Já eu vou pontuar tudo para vocês no nosso material, eu vou ditar e vamos escrever daí. O que é importante pontuar para vocês é que o juízo civil, ele pode suspender por até 1 ano a ação indenizatória, aguardando a sentença penal condenatória, tá? Para não ter decisões conflitantes, né? Porque imagine que o juízo civil, juízo criminal, ele entende pela absolvição, porque ele entende que não houve a autoria não restou comprovada. Já no juízo civil, entende que houve sim uma autoria comprovada e condena uma indenização. Então, são decisões conflitantes. Então, com a tentativa de se evitar isso, pode o juiz civil suspender por até 1 ano, aguardando a decisão penal, tá? Mas é isso. O resumo seria isso. Agora vamos anotar. Aula 9, então, nosso instituto aqui é ação civil ex delict. Ação civil ex delito. Ex delito, né? Ex delito não, ex delito. É o tema da nossa aula 9. Fundamentação legal, gente, artigos 63 ao 68 do Código de Processo Penal. Beleza? Vamos fazer uma introdução aí. Introdução, vamos colocar assim. Coloquem assim. Um dos efeitos da sentença penal condenatória consiste em... Meus parabéns para o aniversariante do grupo, senhor Uauá. Parabéns, Uauá, muitos anos de vida, muita saúde, paz, felicidade, prosperidade, que Deus te abençoe sempre. Meu conterrâneo. Consiste em tornar certa a obrigação do autor do crime em indenizar o dano causado pelo crime. Certo? Isso nos termos do artigo
91 do Código Penal. Inciso 1. Então, um dos efeitos da sentença penal condenatória é tornar certa a obrigação do autor do crime em indenizar o dano causado pelo seu crime. Beleza? Não tem mais o que se discutir. Já é uma obrigação certa. É um título líquido e exigível, né? Por isso que a gente diz que a sentença penal ela se torna um título executivo. Anotem assim. Segundo prevê o artigo 63 do Código de Processo Penal, vírgula, uma vez transitado em julgado, vou mais devagar, porque meu amigo Vitor, ele vai de caneta, né? Ele não digita tão rápido, ele escreve, então vamos devagar. Por nada. Uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, vírgula, pode a vítima, o seu representante legal, no caso de vítima relativamente capaz, né? Ou seus herdeiros, no caso de vítima incapaz, ou seus herdeiros, vírgula, promoverem no âmbito civil a ação de reparação de danos. Aqui é uma introdução, ou a gente pode chamar de conceito, talvez, né? O que é a ação civil ex delicti? Transitou em julgado a sentença penal condenatória, pode, então, a vítima, o seu representante legal ou seus herdeiros promoverem a ação de reparação de danos, né? E a gente tem já toda a prova produzida, a gente já tem a sentença penal aí como título executivo. Beleza. Artigo 63 do CPP, vou colocar ele aqui para vocês. Houve uma alteração em 2008 do artigo 63 que adicionou o parágrafo único. Então, olha o que diz o 63. Transitado em julgado a sentença penal condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para os efeitos da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitado em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4, caput do 387, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Gente, esse valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do 387 do CPP é o valor mínimo da reparação do dano. Por quê? Veja bem, o juiz criminal, ele não me fugiu a palavra, ele não tem a extensão do dano, né? Ele pode condenar, ele condena um valor mínimo para a reparação do dano. Agora, pode ser, aí na esfera civil, você pode liquidar, você pode executar por esse valor, mas também pode apurar o dano, né? Aquilo ali foi um valor mínimo que o juízo criminal fixou, né? Que o juiz criminal fixou, mas não impede na execução, na ação civil ex delicti, de você executar aquele valor e ainda liquidar a apuração do dano, porque o juiz criminal, ele não apura o dano, né, a extensão do dano, isso que eu queria, palavra que tinha me fugido, apurar a extensão do dano, ele não apura a extensão do dano, né, houve um delito, está comprovada a materialidade, está comprovada a autoria, houve aí um dano pela vítima, então fixo a reparação mínima em R$5.000. Mas a extensão do dano, daí você vai liquidar na ação civil
ex delict na vara civil. Igor Pegoraro querendo entrar. Certo? Então, essa é a nossa observação inicial. Beleza. Qual que é o prazo prescricional dessa ação? Prazo prescricional da ação civil ex delict. Como eu falei para vocês no início da aula, cabe, Wesley, contra qualquer delito, tá? O prazo prescricional aqui é de 3 anos. A contar de quando, gente? De quando conheceu-se a autoria do crime, da data do fato, a contar-se de quando? A contar-se do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, transitou em julgado, eu tenho 3 anos para ajuizar a ação civil ex delicto, tá? E quando o ofendido, né, o titular do direito, qual direito? Do direito de entrar com a ação civil ex delicto, for menor de 16 anos, o prazo prescricional só vai iniciar quando ele completar 16 anos, quando esse titular desse direito completar os 16 anos. Vamos anotar isso? Coloquem assim. Será, prazo prescricional, será de 3 anos a contar do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não, vou até tirar isso. Não, tá certo. Sentença penal condenatória. Tá. Ponto. Quando o titular, melhor dizendo, tratando-se de titular do direito, tratando-se de titular do direito menor de 16 anos, vírgula, inicia-se o prazo prescricional quando quando o titular completar esta idade. Então, somente quando ele auferir aí seus 16 anos é que vai iniciar o prazo prescricional, tá? Não vai ser do trânsito em julgado da sentença penal. Beleza? Dúvida até aqui? Dúvida? Não? Então, vamos continuar. Desse modo, gente, tendo uma sentença penal condenatória, né, uma sentença penal transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível, onde será apenas liquidada. Então, eu acho que isso a gente acho que já ficou claro lá para cima, né? Então, ela será somente liquidada na vara civil, certo? Ou seja, o juiz vai analisar a extensão do dano. Dano houve, eu não vou mais analisar provas se houve dano. O dano existiu, né? Tanto que o agente foi condenado. Mas agora eu vou liquidar essa sentença. Qual foi a extensão do dano, beleza? Vamos lá, então. Anotem assim, uma observação. Deixa eu resumir aqui para vocês. Identificada a responsabilidade do agente, coloca assim, vírgula, identificada a responsabilidade do agente, assim, vírgula, identificada a responsabilidade do agente,
pela prática de um crime vírgula, tracinho C, que essa sentença criminal faz coisa julgada nocível. As coisas julgadas nocível. Ponto. Não, vírgula, desculpa. Onde será apenas liquidada a sentença. Onde será apenas liquidada a sentença. Joia? Veja bem, por que, gente, faz essa coisa julgada nocível e só vai liquidar essa sentença? Imagine que assim não fosse, né, que não fizesse coisa julgada. Aí imagine que o juiz criminal entendeu que o agente cometeu um crime, por exemplo. Imagine que ele rompeu o sinal vermelho e o juiz entendeu que ele praticou um homicídio. Então, o juiz entendeu que houve ali um homicídio culposo no trânsito pelo agente ter rompido o sinal vermelho e condenou ele lá. Quando chega na vara civil, mesmo tendo essa sentença, imagine que não fizesse coisa julgada. Ia discutir tudo, mérito, e o juiz da vara civil não ia condenar em reparação de danos por entender que ele não furou o sinal vermelho e não houve um homicídio culposo. Então, haveriam decisões conflitantes, né? Completamente conflitantes. Por isso que essa sentença penal, ela faz coisas julgadas nocível, tá? Beleza. Feita essa observação, eu não fiz aqui, né? Vamos colocar sobre a natureza jurídica da sentença penal condenatória. Coloquem assim. No juízo civil, agora eu vou anotar com vocês. No juízo civil, se irá executar a sentença penal condenatória, vírgula, já que ela tem a natureza de título executório. Ou seja, discutir-se-á apenas o quantum deverá ser pago pelo réu. Aos herdeiros da vítima, né? Então, somente a extensão do dano quanto indenizatório, né? Como eu escrevi rapidinho, deixa eu ditar novamente. Natureza. No juízo civil, se irá executar a sentença penal condenatória, já que ela tem a natureza de título executório. Ou seja, discutir-se-á apenas o quantum deverá ser pago pelos réus aos herdeiros da vítima. Nesse caso, aos herdeiros da vítima, nesse caso num caso de homicídio, né? Mas a gente pode ter outros exemplos aí de sentença penal condenatória que gere o direito diretamente ao ofendido, né? Imagine um estupro, existe um dano causado, né, na vítima, com certeza existe um dano causado na vítima. No caso de estupro, a própria vítima
vai ser a titular do direito. No caso do homicídio, vai ser os seus herdeiros, né? Joia? Até aqui, beleza? Deu tempo de copiar, Vitor? Sim? Seguindo, então. Como eu falei para vocês, vamos colocar aqui que a ação nada impede que os herdeiros, nesse caso, ou a vítima, concomitante à ação criminal, ela também promova a ação civil, tá? Nada impede. O que acontece é que daí ela não vai ter um título executivo, um título executório, ela vai ter que discutir o mérito, beleza? E tem aquela possibilidade do juízo civil daí suspender por até 1 ano. Vamos colocar assim. Deixa eu colocar um título aqui, da ação civil concomitante à ação penal. Coloquem assim. Nada impede, porém, que o ofendido vamos colocar aqui o titular do direito, que pode ser que sejam os herdeiros, né? Que o titular do direito promova a ação de reparação de dano no juízo civil antes de ser proferida no juízo criminal sentença condenatória. Ponto. Não, coloca assim, tendo em vista a inexistência de dependência entre as esferas civil e penal. Ponto. Nesse caso, porém, ocorre, vírgula, porém, que terá que comprovar deixa eu resumir aqui. Ocorre, porém, terá que comprovar no âmbito civil a existência da materialidade e autoria. Certo? Então, você vai ter que comprovar, se você entrar concomitante ou antes de ter uma sentença penal condenatória, você não tem o título em mãos, título executório em mãos, então você vai ter que discutir o mérito. Vamos colocar assim, ou seja, ter-se-á que discutir o mérito, pois ainda não se tem um título executório. Pois ainda não se tem um título executório, né? Então, é o que eu expliquei lá no início para vocês. Então, fica assim a nossa anotação. Da ação civil concomitante à ação penal. Nada impede que o titular do direito promova a ação de reparação do dano no juízo civil antes de ser proferida a sentença criminal, condenatória, no juízo criminal, tendo em vista a inexistência de dependência entre as esferas civil e penal. Ocorre, porém, que terá que provar, no âmbito civil, a existência da materialidade e autoria, ou seja, ter-se-á que discutir o mérito, pois ainda não se tem um título executório. Acho que ficou bem claro essa questão, né?
Aí vamos anotar, gente, a possibilidade do juiz civil, juiz civil, suspender a ação por até 1 ano para se aguardar o julgamento da sentença, o julgamento da ação penal. Então, anotem aí. Isso daí está no artigo 64 do CPP. Vou lá buscar ele para colar aqui para vocês. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil, né? Sem prejuízo da ação de se aguardar aí a sentença penal condenatória. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Depois vem o CPC, gente, complementa que esse prazo para suspensão, tá? Tá lá no... Deixa eu abrir aqui o CPC e colar aí pra gente ficar bem completo o nosso material. Tá no antigo 265. Deixa eu ver qual que é o novo aqui. Eu tenho um quadro bem interessante. Procurem na... Não sei se vocês já estudam CPC, né? Procurem na internet, é um quadro comparativo do CPC de 1973 com o CPC de 2015. Daí você coloca lá o artigo que você quer e ele traz a correspondência. É bem interessante esse quadro. 265. Antigamente era o 4A. Vamos ver. Depender. Quando depender da questão. Suspende-se o processo. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou declaração de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do processo pendente. Então, o nosso fundamento jurídico do CPC hoje é o 313, inciso 5, a linha A. Aí, o que fala de 1 ano é o parágrafo 5º. Deixa eu ver aqui. Antes era o parágrafo 5º, né? Não haja falecido, réu, ordenar a intimação, no caso de morte, qualquer... O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano na hipótese dos incisos 5 e 6 meses naquela do inciso 2. Então, é isso aí, gente. Então, é o parágrafo 5º. Continua aí no parágrafo 5º, tá? Não, no parágrafo 4º. Nunca poderá, do inciso 5. É 5 que eu falei, né? 335A, parágrafo 5º. Então, coloquem assim. Artigo 313, inciso 5, a linha A e parágrafo 5º do CPC. Eu vou colar ele aqui para vocês. Gente, parágrafo 4º. Eu falei 300 vezes parágrafo 4º, escrevi parágrafo 5. Parágrafo 4º.
Então, fica assim. Artigo 313 do CPC, inciso 5. Suspende-se o processo. Inciso 5. Quando a sentença de mérito a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses naquela prevista do inciso 2. Então, por isso aí que a gente diz que não pode exceder a 5 anos. Então, vamos colocar aqui. Colocar em amarelo, né? Para ficar bem destacado no material de vocês. Beleza? Então, esse é o prazo de suspensão. Vamos lá. Próxima observação. Observação número 8 no meu material. O nosso vai ser número 5. E a sentença penal absolutória, ela pode ser ainda objeto, ela vai liberar, melhor dizendo. No meu não vai, kkk, fica destacado, eu vi mal. Ué, que isso, gente? O que, Vitor, que um professor usou, no meu não vai, fica destacado? Viajei. O quadro? Você comentou do quadro de comparação. Ah, tá. Aí eu tava assistindo algumas aulas no YouTube, aí o professor lá usou esse quadro. Quem quiser ele, eu tenho em PDF, ele é grandinho, mas dá para passar por e-mail. Vou passar um e-mail aqui meu, vocês mandam assim, prof, me manda o quadro, daí eu mando. Aí você comentou ali que o seu vai ficar destacado ali, você destacou o parágrafo 4º. Vou destacar aqui no material. Eu falei assim, o meu material não vai ficar destacado, porque eu não copiei o artigo. Ah, entendi. Ó, mandem um e-mail no 13, não no da SMG, manda nesse particular aqui, que eu fico nele o dia todo. Da SMG eu vejo uma vez no dia, enfim. Aí eu recebo e-mail, eu nem vou responder, oi, tudo bem, não, só vou mandar o quadro e boa. Beleza? Bem objetivo, assim, é muito bom esse quadro. Porque, por exemplo, tem pontos até do Código Penal, que tá escrito do artigo antigo, né? Aí você fala, poxa, e agora, como que eu vou achar o novo, né, o correspondente? Daí esse quadro, ele tem o de 73 aqui e o de 2015 aqui. Aí você clica, por exemplo, Ctrl F 265, daí ele vai aqui, 265. Aí já tem o correspondente na frente, o correspondente aqui hoje era o 313. Então, ele facilita bastante. Eu acho que foi num cursinho que me deram essa dica também, e eu salvei no notebook e nunca mais apaguei. Quem quiser, me manda um oi lá no e-mail que eu encaminho esse quadro, tá? Se quiserem, se tiverem e-mail de turma, quiserem me mandar no e-mail do e-mail da turma, assim todo mundo tem acesso. O que eu estava dizendo da absolvição? E a sentença de absolvição, gente, ela vai livrar, ela vai fazer coisa julgada também no cível, ou seja, vai livrar esse réu de uma ação civil? O que vocês acham? Deixa eu ver se eu já consigo te mandar, Vitor. O que vocês acham? Liguem fazendo favor, o microfone para me responderem. Valdivino, o que você acha? Foi absolvido na vara criminal e não vai poder ser objeto aí de discussão na vara civil, ou não faz, ou não, depende do caso concreto? O que você acha? Eu acho que vai depender do caso concreto. Assim não tem nada a ver com a vara penal e vice-versa, né? Em alguns detalhes, outros não. Mas no julgamento final, eu acho que vai ser na vara civil. Certo. Depende mesmo, vocês estão certos. Não, pois pode não ter sido crime, mas ter ocasionado dano. Perfeito, Wesley, perfeito, é exatamente isso. Mandei no WhatsApp, tá, Vitor? Daí manda lá no grupo, mais fácil mesmo do que o
Perfeito, gente, é isso mesmo. Pode ser, depende do caso concreto, é aquela coisa que você pergunta pro estudante de direito, pro estudante, pro professor de direito, não, tem um caso que, como que vai ser? Depende do caso concreto, você tem que me detalhar, tal, e é verdade, é bem isso aqui. Uma sentença de absolvição na esfera criminal não vai gerar obrigação na esfera civil? Não necessariamente. Se ficou comprovado na esfera criminal que ele não foi o autor do crime, beleza, né? Como que eu vou, na esfera civil, aí, executar isso aí? Mas, por exemplo, imagine que na esfera... como que eu vou na vara civil, né? Discutir um dano. Agora, imagine se na esfera criminal não foi comprovado, não tinha provas suficientes para a condenação. Então, ele foi absolvido por provas insuficientes, né? Não havia provas suficientes para a condenação. Se não me engano, é 3866 ou 7. Então, imagina nessa situação. Eu vou lá na esfera civil e comprovo na minha ação. Então, daí elas são independentes e uma decisão não foi conflitante à outra, né? Então, nós vamos ter que analisar caso a caso. Então, vamos anotar essa situação no nosso material. Então, é o nosso item 5. A sentença penal absolutória e o dever de indenização. Vamos colocar assim. Anotem assim. O artigo 188, inciso 1 do Código Civil, acho que eu vou começar com a pergunta, gente. Vou começar com a pergunta, fica melhor. Vamos colocar assim. A sentença penal absolutória libera sempre o autor do crime da obrigação de reparar o dano à vítima? Essa é a nossa pergunta. Aí a nossa resposta, que o Valdivino, o Vitor e o Wesley deram. Depende do caso concreto. Fundamentação. Olha que pergunta boa de prova. Gente, perfeita essa top, hein? Aí agora vamos para a nossa fundamentação. Por exemplo, o artigo 181, inciso 2 do Código Civil enuncia que não constituem atos ilícitos aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito. Ponto. Isso não impede, porém, a propositura de uma ação de reparação de dano. Na esfera civil. Então, esse aqui é um exemplo. Por exemplo, ó, imagine uma legítima defesa, tá? Ou uma legítima defesa ou um exercício regular de direito, tá? Não constitui ato ilícito, beleza. Ele vai ser absolvido, vai ter extinta, punibilidade e tudo mais, pela absolvição, pela legítima defesa. Na verdade, não é extinta punibilidade, exclusão de licitude, né? Mas aquilo lá gerou um dano para a família, e a família pode ser
pode requerer a indenização. Então, nesse caso, não vai excluir esse direito à indenização. Victor Breda tentando entrar. E meu carregador não querendo carregar. Peraí. Um minuto, senão vai cair nossa chamada aqui. Se não carregar. Agora parou. 10 segundos para tomar um chá. Foi? Copiou? Mandei no grupo da sala. Poderia dar um exemplo prático? Poderia. Imagina a legítima defesa putativa. Tá. Imagina o caso que o agente acha que o inimigo que é seu inimigo, está lhe atacando, e então ele age em legítima defesa e acaba matando. Beleza. É aquele caso, a pessoa tá andando na rua, escura, sozinha, tal, e ela percebe que tá sendo seguida, e então vem a pessoa correndo e fala, isso é um assalto, para dar um susto. É um amigo brincando, mas a pessoa imagina que é um inimigo, que é um assalto, que aquilo é uma arma, e acaba aí lesionando a pessoa, vindo a óbito, tal. Ele agiu em legítima defesa, ele achava que ele estava perante um ladrão e ele agiria em legítima defesa, mas quando na verdade era seu amigo. Então, na esfera criminal, se ficar comprovado esse caso concreto, com todos esses detalhes que eu dei, ele vai ter a excludente de licitude da legítima defesa, né? Porém, gerou um dano indenizável à família da vítima. Entendeu? Gerou um dano indenizável à família da vítima. Então, na esfera criminal, beleza, legítima defesa, extinção da ilicitude, exclusão da ilicitude, ele não vai ser condenado. Mas, na esfera civil, ele pode, sim, sofrer uma ação de reparação de danos. Uma sentença penal lá na legítima defesa não vai excluir o direito aqui. Entendeu? Esse seria um exemplo prático. Beleza? Por nada. Vamos lá. Vamos anotar aí, então. Querem anotar esse exemplo? Vocês acham que necessita? Ou só a conclusão dele? Ou não precisa? Eu que mando. Então, vamos seguir. Anotem aí agora. Vamos colocar aquele exemplo agora que eu dei. Coloquem assim, situação número 1. Esse é o exemplo 1, né? Depende do caso concreto. Então, exemplo 1, a gente tem a legítima defesa. Agora, no exemplo 2, imagina que a gente tem uma absolvição por inexistência de prova. Provas suficientes para condenação. Nesse caso, é perfeitamente possível uma ação civil de reparação de dano. Por quê? Porque daí eu posso comprovar lá na esfera civil, certo? Então, nesse caso, vírgula, é possível a propositura de uma ação de reparação de dano. Na esfera civil, vírgula, devendo produzir provas, né? Devendo produzir provas suficientes para demonstrar a existência do crime, não, existência do fato, autoria. Devendo produzir provas suficientes para, vou colocar assim, suficientes de mérito, devendo produzir para
quanto ao mérito, ou seja, autoria, materialidade e dano, né? Tem que comprovar aqui a autoria, a materialidade e o dano. Então, uma não impede a outra. Claro que vai ser muito mais trabalhosa, porque você vai ter que produzir provas, mas uma não impede a outra. Quer ver outro caso aqui? Exemplo 3. Gente, não posso esquecer de falar do curso da professora Muriana, hein? Vou dar esse exemplo e vou falar dele. Exemplo 3. Uma absolvição por inexistência de crime. O que vocês acham aqui? Uma absolvição por inexistência de crime. Pode não ter havido... Pode falar, Vanessa, por favor. Não, eu ia dizer que daí não poderia entrar com um artigo, por conta de inexistência e não autoria, não cabe. Então, aí que tá. São duas coisas diferentes. Se comprovar que inexistiu o crime, eu ainda posso ter algo indenizável. Ora, não foi crime, mas existiu um dano que deve ser indenizado. Então, uma não vai automaticamente descobrir a outra. Vai depender do caso concreto. Não houve o crime, teve uma exclusão ali do crime, ou não houve crime, mas eu tive um dano, certo? Então, eu posso demandar na esfera civil. Agora, imagine que na esfera criminal ficou comprovado não ser eu o autor do crime, aí é diferente. Poxa, ficou comprovado que não sou eu o autor do crime, como eu vou lá na esfera civil agora e o ofendido vai lá na esfera civil e vai cobrar de mim algo que ficou comprovado que não fui eu, entendeu? Então, é diferente. Absolvição por inexistência do crime, coloquem assim, nesse caso, é possível a propositura da ação, copiar lá, na esfera civil, vírgula, pois pode, no caso concreto, não ter havido um crime, porém ter havido um fato indenizável, certo? Um fato indenizável. Beleza, gente. Agora eu vou colocar para vocês a seguinte situação. Não impede a propositura... Deixa eu ver se... Situações previstas lá no artigo 67 do Código de Processo Penal que não impedem a propositura da ação civil ex delito. Aliás, da ação civil ex delito não, porque a gente não vai ter o título executório, né? Mas de uma ação de reparação civil. Então, vamos lá. Artigo 67 do CPP. Veja bem, a diferença de ação civil ex delicto e a ação civil de reparação de dano. A ação civil ex delicto é uma ação que eu já tenho um título executório, que é a sentença penal condenatória, então eu só vou liquidar a sentença, só vou liquidar, ou seja, eu só vou analisar o quanto que aquele réu vai me pagar, certo? Beleza, essa é uma situação. Agora, pode ser que eu não tenha uma sentença penal condenatória, mas eu possa ainda assim entrar na esfera esfera civil, tá? Essas são duas situações diferentes. Então, o artigo 67 vem dizer quando ainda mesmo inexistindo uma ação penal condenatória, não vai me impedir de entrar na esfera civil. Então, coloquem assim, não impedem ainda
a propositura de ação civil. Artigo 67. Vou pegar ele lá para vocês e a gente vai estudá-lo minuciosamente. Já vou aí no chat. Estou com uma dúvida quanto à fabricação de prova. Pode falar. Professora, você falou a questão da absolvição por inexistência de provas, né? Suficientes. Uhum. No caso, eu não estou recordando agora, questão de fabricação de prova ilícita. No penal, ele é aceitável? Prova ilícita, se é aceitável? Não. Fabricação da prova. Por Como mais assim? que, por exemplo, eu consigo de forma ilícita a prova de um crime, de algum crime cometido. No penal não é, né? Não. No caso ali, se tiver essa fabricação de prova ilícita, ele já inexiste essa prova ou não? É declarada nula, né? É declarada nula. Aí depois você quer utilizar essa prova na esfera civil? Isso. Tá. É que procedimentalmente não vai ser possível, né? Você vai ter que produzir, você não tem um título executório, porque lá deu inexistência de provas. Você vai ter que produzir na esfera civil, entendeu? Você vai produzir ali na esfera civil. Agora, mas ele não anularia automaticamente na esfera civil essa mesma prova? não é aceito prova ilícita. Mas, por exemplo, se eu conseguisse uma prova, essa mesma prova, só que na esfera civil, só que de forma lícita, tipo, pelo fato de eu já ter tentado apresentar ela de forma ilícita no penal, não sei se deu para entender mais ou menos a minha pergunta. Entendi. Não, se for lícita na esfera civil, não tem problema. Mesmo posteriormente, a apresentação de prova ilícita no penal? Sim. Entendi. Não, beleza. Se forem independentes, não tem problema, é isso? Assim, eu apresentei, foi ilícita lá no penal, beleza, mas aqui eu consegui de maneira lícita, eu posso apresentar? Sim. Ah, entendi. Eu achava que, tipo assim, pelo fato de eu já ter apresentado ela e, tipo, ter sido de forma ilícita, por mais que eu consiga a forma lícita, aí, tipo, eu não conseguiria usar essa prova, entendeu? Entendi. Não me impede, não. Ah, não, beleza, então, obrigado. Gente, não impedirão igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Então, veja bem, esse inciso 3 eu expliquei aqui em cima, né? Ó, pode não ter sido crime, mas pode ser um fato indenizável. Beleza. Deixa eu pensar uma situação que não é crime, mas é um fato indenizável. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Uma situação que já foi crime, hoje não é mais, mas pode ser um fato indenizável. A batida de carro, perfeito. Perfeito, Vanessa. Pensei em uma outra aqui também. Mas a batida de carro não é crime, né? Foi comprovado que não restou um crime, não existiu a culpa, porém existiu o dano ali, certo? Não houve uma lesão corporal, não houve um homicídio, mas existiu um dano que pode ser indenizado. Então, é um fato lícito, não constituiu um crime, mas é um fato indenizável. Algo que era... Imagine que você você, Vitor, está sendo processado pelo crime de... que era crime, não é mais. Trair, como que era o nome? Não é sedução, não é bigamia. Quando uma pessoa trai outra... Adultério. Adultério, obrigada. Crime de adultério. Aí, no meio do processo, vem a abolitio criminis. Veio a abolitio crimes.
Aí, isso, a Gabi falou ali também, isso mesmo, Gabi, é isso que eu estava lembrando. Veio abolir o crime. Você vai ter extinta a sua punibilidade pelo fato não constituir crime. Porém, é um fato indenizável, certo? Se sua esposa demonstrar que teve um dano material, um dano moral pela traição, é um fato que na esfera civil ela pode ser sim indenizável. Entenderam? Nesse sentido também caberia. E o despacho de arquivamento do inquérito policial das peças de informação também não impede uma ação civil. Então, o Ministério Público entendeu que, ou pela ausência de provas suficientes, ou por... Enfim, ele não chegou a instruir o processo, né? Só arquivou aí o inquérito policial. Nada impede que entre com a ação civil ex-delito, não, desculpa, com a ação civil, uma ação de reparação de danos, tá? Então, despacho de arquivamento de inquérito ou das peças de informação não impede. Extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo, prescreveu o crime, beleza, mas imagine que não prescreveu ainda a obrigação de uma possível indenização. Então, eu posso entrar com a ação. Foi meu prazo, decaiu o direito. Imagine que, perfeito, decaiu o direito de queixa. Eu fui injuriada e decaiu meu direito de queixa. Então, eu não posso mais ajuizar a queixa-crime contra a Gabriela Gomes Santos, por exemplo, porque foi o prazo de 6 meses e eu não ajuizei a queixa-crime. Porém, nada impede que eu vá na esfera criminal, na esfera civil e entre com a ação civil, né? Ação de reparação de danos. Perfeito. E também quanto à absolutória, a gente tem que ver caso a caso, né? Daí a gente tem aqui 3 exemplos. Pode falar, Victor. Desculpa, professor, hoje eu tô botando bastante dúvida. Não tem problema. Você vai falando, daí vem umas dúvidas na minha cabeça. Sinal que você está prestando atenção. No caso do... Se eu peço ali uma indenização por dano moral ali, vamos supor, na esfera criminal. Eu não posso pedir de novo na esfera civil, né? Pode, porque ali na esfera criminal, o juiz, ele aplica o mínimo, mas nada impede que você vá na esfera civil, peça a execução daquele mínimo, mas também peça a liquidação, entendeu? Para ver a extensão do dano. É o 326 que fala, deixa eu ver aqui. Que fala do 387 do CPC, peraí. 387 do CPC. Achem aí, gente. 387, inciso 5. Peraí que eu fechei meu CPC, peraí. Alguém achou primeiro que eu? Quiser colar? Ctrl F, 387. A parte responder. Não é do CPC, não, caramba. É do CPP, né, gente? Pelo amor de Deus. 387 do CPP, peraí. O juiz, ao proferir a sentença, inciso 5. Atenderá, não é, determinar, também não é. Inciso 4. Fixará o mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos do ofendido. Então, assim, como eu falei no início da aula, o juiz da vara civil, ele não tem competência, para processar e julgar qual foi o dano, entendeu? Também durante a produção de provas, ele muitas vezes não... fugiu aquela mesma palavra, gente. Não alguma coisa, extensão do dano, não
Ele não, vou procurar aqui a palavra, que eu odeio que foge a palavra. Tá lá no comecinho. Não apura, apurar. Não apura a extensão do dano. Então, ele colocou o mínimo lá, ó. Eu acho que R$5.000 aqui é o mínimo com base no 387, inciso 5, condena ao pagamento de R$5.000 a título dos danos sofridos pelo ofendido ou pela vítima. Você entra com a ação civil ex delict, porque você já tem um título executivo, inclusive executório, inclusive você já tem os R$5.000, mas nada impede que você liquide essa sentença, por força do artigo 63. Nada impede que você apure a extensão do dano. Ó, 63, transitado e julgado, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. É isso que você me perguntou? Não? Então fala pergunta de novo. Na verdade, por exemplo, se eu peço ali a indenização ali pela reparação, pelo dano moral ali. O juiz fixa o mínimo e nada impede que você vá na vara civil e pede a liquidação. Eu tô patinando um pouco nessa liquidação do processo. Liquidação é assim, ó, eu não vou mais discutir o mérito. Houve o fato, houve o dano. Agora eu só vou analisar, apurar qual é a extensão do dano. Se o dano foi R$5.000, se o dano foi R$10.000. Entendi. Aí, tipo assim... Apurar a extensão do dano. Eu não vou mais discutir se houve o dano. Houve o dano. Entendeu? Existe uma sentença penal condenatória. Eu fui vítima de um fato. Ele foi o causador do fato. Se o juiz da vara civil já ele decretava somente os 5.000 ali, por exemplo, então fica só naqueles 5.000. Não tem nenhuma extensão. Não. Se ele entender que não. Entendi. Só, por exemplo, se ele decretar ali 7.000, aí, no caso, teria mais 2.000 ainda para receber. Ele pode decretar mais 7.000, ou ele pode decretar mais 2.000. 5.000 você já tem. Esses 5.000 não interferem em nada no valor da vara civil. Não, ele pode complementar, ele vai complementar, olha, mais 2, mais 7. Como ele pode entender que não precisa de nada. Não, você já tem uma sentença. Entendi. Você já tem um título. Se o juiz da ação já condenou 5.000, aquilo ali já é um título. Entendi, não, beleza. Tá? Ele não pode. O que ele pode é se você pode só executar aquela ação, ó, eu quero R$5.000, estou executando os R$5.000. Ou você pede, além desses R$5.000, que houve, requer a extensão a apuração da extensão do dano, daí é possível também, entendeu? Porque na esfera penal é só o mínimo, porque não tem a apuração da extensão. Então, nada impede de eu pedir um dano maior, uma reparação de dano maior. Ele não vai me tirar aqueles 5 que eu já tenho. Entendi. Tá, joia. Professora, tem custas normal para entrar na esfera civil? Sim. Custas normais, pede a justiça gratuita, pede para pedir no final, para pagar no final, mas se você tiver condições, tem custas normais. Tá? É uma ação civil. Professora, ação penal interrompe o prazo da prescrição da civil? Wesley, artigo 200 do CPC. Deixa eu achar o CPC. Vai falar deste caso. Espera aí, deixa eu chamar o CPC aqui. Ou vocês estão prestando bastante atenção hoje, ou a matéria está difícil. Bastante dúvida. Mas é bom, né? Isso é bom. Se tem dúvida é porque vocês estão prestando atenção. Artigo 200 do CC, né, gente? Não é do CPC. Peraí. Do CC. Abram o CC aí. Quando a ação se originar do fato que deve ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. É exatamente o que eu falei no início da aula.
no tópico prescrição. Só vai iniciar a prescrição quando você depender de uma ação penal, quando transitar em julgado essa ação penal condenatória, ou essa ação penal, enfim. Então, transitou em julgado, inicia o meu prazo aí para meu prazo prescricional. Daí eu tenho os 3 anos para ajuizar essa ação penal ex delict. Certo? Te respondi, Wesley. O 409 vai falar da sentença líquida, daí já entra já entra na esfera mais de processo civil, né? No caso de uma ação de execução de sentença da esfera civil, posso incluir o quanto na esfera criminal? No caso de uma ação de execução da sentença, são 2 execuções distintas, tá? Uma coisa é o título executivo, outra coisa eu tenho um título executório aqui e tenho um título aqui. Então, ambos serão objetos de um cumprimento de sentença. Mas, geralmente, o que acontece é você aguardar a sentença criminal e depois liquidar, beleza? Agora, se é concomitante, por exemplo, você vai executar separadamente. O que ocorre, gente, geralmente, é a vara civil, ela descontar o que já foi condenado na esfera criminal. Por exemplo, o juiz já condenou a R$5.000. Então, desconta de eventual reparação de danos. Isso é possível também. Imagine que elas são concomitantes, tá? Daí eu tenho notícia que aqui foi condenado a R$5.000. E aqui o juiz condenou a R$15.000, mas ele já pagou R$5.000, então agora você vai pagar só 10. Aí na liquidação de sentença é possível essa compensação. Mas são se são 2 processos diferentes, com 2 sentenças diferentes, vão ser 2 execuções, tá? São 2 títulos executivos. Professora? Oi. Assim, uma suposição. O juiz, ele deu que você não tem direito na esfera criminal. E daí, o prazo prescricional... Oi? Absolveu na esfera criminal, é isso? Isso, e daí o prazo prescricional não é os 3 anos. 3 anos é para você poder executar a sentença quando ele dá que você tem um direito. Então, o prazo prescricional, ele vai contar a partir da sentença, quando ele negar o seu direito, a partir da sentença, contando o prazo prescricional que tem o... Ah, tá. Você não está falando da ação civil ex delict, você está falando da ação de reparação de danos. É isso. Isso. Entendi. Depois que saiu a sentença penal, foi negado. Eu não tive o direito. Tá. Mas você concorda que o fato está sendo discutido no juízo criminal? Sim. Quando preciso daquela sentença definitiva? Então, ainda... Mas e se não for considerado crime? Tá, E o processo prescrever... Não, o meu prazo prescricional vai ser a partir da sentença definitiva, independente se essa sentença é condenatória ou absolutória. A diferença vai ser na quantidade de prazo. Na ação civil ex delict, a quantidade de prazo é 3 anos. Agora, numa ação de reparação de dano, daí tem outro prazo prescricional, que eu não lembro agora. Entendi. Deixa eu ver o prazo prescricional. Prazo prescricional, ação, reparação de danos. Acho que é 5 anos. Tem vários tipos de danos, né? 3 anos também. Se for de relação de consumo, daí é 5 anos. Tá? O prazo ocorrer a partir da maioria da... Entendeu, Wesley? Ou não? Ou ficou mais confuso, entendeu? Então tá. Então, prazo, se eu dependo da discussão do fato na sentença criminal, então eu posso esperar a sentença definitiva para iniciar o meu prazo prescricional. E qual vai ser meu prazo prescricional? Ação civil ex delito, 3 anos. Ação de reparação de danos, 3 anos. Se tratar de uma relação de consumo, 5 anos. Imagine que uma relação de consumo, imagina produto estragado.
Imagine que eu estou comprovando lá na esfera criminal algum crime contra o consumidor nesse sentido. Não é possível também. Lá deve haver um crime contra o consumidor nesse sentido. Nunca pesquisei, mas deve haver, né? Beleza. Uma comida comprada que matou a pessoa, infecção. Realmente possível. Gente, legitimidade ativa, passiva e competência. Antes de entrar na legitimidade ativa, na legitimidade passiva e na competência, eu quero falar sobre o curso da professora Muriana. A professora Muriana estará dando um curso, deixa eu ver aqui as informações, para eu fazer a propaganda corretamente. Olhem, ela ministrará um curso Como Iniciar o Trabalho Científico e Adequá-los às Normas da ABNT, dia 10 de abril, das 9 às 17 horas, será online. Então, vou passar para vocês aqui o link para a inscrição. Gente, é muito legal esse curso, tá? Ela é expert em normas para TCC. Então, ela vai te falar normas da BNT, a letra que você vai utilizar, espaçamento entre linhas, o título, tudo. Vocês que já estão começando aí, vocês estão no 7º, 6º e 7º, já dá para começar a pensar nisso aí, né? Então, ó, eu acabei de mandar aqui. Eu vou mandar também para o Vitor, aproveitando que eu já mandei um. Vou mandar para o Vitor o folder da campanha, olha, campanha da fraternidade. O folder da Prof. Muriana, do curso da professora, bem como o link. Daí, Vitor, por favor, coloca lá no grupo de vocês, eu não sei se algum professor já falou desse curso, ou se vocês já tiveram acesso, né? Mas estou encaminhando para o Victor e peço que ele coloque lá no grupo de vocês, por favor. Tá bom? Ah, ele já mandou aqui também. Eu te mandei o mesmo que você me mandou. Ei, Vitor. Vamos lá, gente. 7.7 da nossa aula. Legitimidade ativa, passiva e competência. Gente, de quem é a legitimidade ativa? Quem é o titular do direito para entrar com essa ação civil ex delicto? Voltando a falar da ação civil ex delicto. Vai ser o ofendido, né? Ou o ofendido, ou seja, a vítima, ou no caso de morte da vítima, por exemplo, ou seu representante legal, ou no caso de morte da vítima, os seus herdeiros. Então, coloquem aí. Legitimidade ativa. Vítima. Representante legal. No caso de herdeiro incapaz, né? Ou de vítima incapaz. Ou herdeiros, no caso de falecimento. Legitimidade passiva. O autor do delito, concordam? Vou colocar aqui. Da ação ex delicto. Por quê? Porque, gente, o autor do delito, ele é legítimo para figurar no polo passivo da ação ex delicto. E os seus herdeiros, gente, e os seus sucessores, eles vão poder ser sujeito passivo de uma ação civil ex delicto? O que vocês acham? Kleber, você está aí? Se você estiver aí, o que você acha? Wesley, o que você acha? Na proporção da herança. Veja bem, eles poderão ser sujeito passivo
numa ação civil de reparação de danos, mas não na ação civil ex delicto. Então, a gente viu que são coisas diferentes, né? Ação civil ex delicto, lembrando, é quando eu tenho uma ação penal condenatória e eu vou lá na esfera civil com o meu título executório e falo, eu vou liquidar essa sentença. Ou seja, agora eu quero ver a reparação do dano. Já esquece a ação ex delicto, eu não tenho uma ação civil, eu não tenho uma sentença penal condenatória. Eu entro com uma ação de reparação de danos materiais, danos morais, enfim, por um fato que ocorreu, certo? Nessa ação, os sucessores, os herdeiros, eles podem responder na proporção da herança, perfeito. Mas na ação ex delicto, não. Por quê? Porque eles não participaram da ação criminal, entendeu? Eles não participaram da ação criminal, eles não participaram da produção de provas. Então, o entendimento é que eles não são partes legítimas na ex delicto. Então, coloquem aí. Legitimidade passiva é do autor do crime. Ponto. A execução deve ser voltada contra aquele que foi condenado criminalmente. E não contra seus sucessores. Que não participaram da relação processual penal. Bom, tratando-se, porém, de ação de conhecimento, que é a ação de reparação civil, né? A ser proposta no âmbito civil, que exige a produção de prova, nada impede que ela seja ajuizada contra seus sucessores ou contra as pessoas elencadas no artigo 932 do CC. Vou lá buscar. Então, vão anotando isso aí, que eu vou lá buscar o 32 para vocês. CC 932. O 932 do CC vai falar. São também responsáveis pela ação de reparação civil. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelos que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimento onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Então, veja bem, legitimidade ativa, vítima, representante legal ou herdeiro. Competência, que a gente não anotou aqui, competência. Juízo civil, né? Tá. Legitimidade passiva, do autor do delito. Eu não posso entrar com uma ação ex delito contra os seus sucessores. Por quê?
porque eles não participaram da ação, da relação processual penal, tá? Então, eu não posso agora só chegar e executar contra eles. O título executivo é contra aquela pessoa que está ali anotado, certo? É a mesma coisa de uma nota promissória. Uma nota promissória, a princípio, é contra aquela pessoa. Tá. Porém, contudo, todavia, aqui não pode contra os sucessores, né? Lá poderia. Na medida da sua, até o limite da sua herança. Tratando-se, porém, de ação de conhecimento, ou seja, que vai ter toda uma produção de provas, aí pode sim os sucessores, ou todas essas pessoas aqui do 932, serem responsáveis pela indenização. Beleza? Gente, então, resumindo, o que é uma ação civil ex delicti? Ó, uma forma mais simples assim. Uma nota promissória, ele é um título executivo. Se eu tenho uma nota promissória não prescrita, que tem força de título executivo, ela não está prescrita, eu vou e executo ela no juízo cível. Então, o juiz não vai me intimar para apresentar contestação, o juiz não vai marcar uma audiência de oitiva de testemunhas para comprovar a origem daquela dívida, o juiz não vai fazer nada disso se eu tenho um título executivo. O juiz vai me intimar para pagar, entendeu? Vai me intimar para pagar em 3 dias, sob pena, nananana, enfim. Então, essa é a situação de um título executivo. A sentença penal condenatória, ela tem força executória, é um título executório. Então, eu vou no juízo civil, não para discutir os fatos, para discutir o mérito, para ouvir testemunhas e para ver se aconteceu de fato o fato, mas sim para liquidar aquela sentença, para ver para ver o quanto indenizatório, né? Para levantar o quanto indenizatório. Então, seria nesse sentido, que é diferente de uma ação de reparação de danos. Numa ação de reparação de danos, eu não tenho aquele título executivo, então eu ainda vou discutir o mérito. É um processo de conhecimento, entendeu? Uma ação de reparação de danos. Então, essa é a principal diferença. Deem uma lida no material novamente. Se surgirem dúvidas, anotem, me mandem, daí a gente discute semana que vem. Acho que hoje as principais dúvidas foram, deixa eu olhar aqui. Crimes contra a honra, cabe também? Cabe. Que mais? Manda no e-mail, não, pois não tem mais ter ocasionado dano. Perfeito. Poderia dar um exemplo prático? Dei, né? Quanto à fabricação de provas, a questão da ilicitude da prova, vou anotar aqui, mas eu já respondi o Vitor, mas vou confirmar a informação sobre ilicitude probatória na esfera civil. Tá, já respondi, mas vou confirmar, daí a gente volta a falar desse tema aula que vem. Batida de carro, traição do companheiro caberia, professor, na ação penal interrompe a prescrição da cível, sim, também, independente de condenatória ou absolutória, ela interrompe, né, vai começar a correr o prazo prescricional no trânsito e julgado também. Custas normais, posso incluir o quanto na esfera... Ah, tá. Uma coisa que eu vou me aprofundar a aula que vem é essa questão da compensação, como é feita, vou anotar aqui também. Compensação, indenização criminal, penal, né, e civil. Que eu acho que são as dúvidas que pairaram mais, assim. A questão mais processual mesmo, né? Então, daí na próxima aula a gente vê isso. Joia? Acho que é isso. Mais alguma dúvida que vocês querem que eu traga a aula que vem? Se alguém lembrar, quiser me mandar, tranquilo, tá bem. Falei do curso da professora Muriana, então vou fazer a chamada. Só um minuto. Deixa eu achar o titular aqui.
Vamos lá. Aula 6, eu anotei aqui o caderno. Aula 7, o William. Acho que hoje é aula 8. Não sei. Ana Carla Rodrigues. Bruna Ribeira. Presente. Eu ia falar, Bruna não veio, que ela não participou hoje. Camila Teixeira. Gregory Teixeira. Valdivino. Gabriela Gomes Santos. Gente, quem quiser sair, não pode sair, tá? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Vitória Constantino. Vitor Hugo. Carolina Regina. Vanessa Almeida. Leonardo Caio. Caleb. Maria Heloísa. Obrigada, Vitor, igualmente. O Alisson Martins. Presente. Valeu, Alisson. Júlio Bigoni. Igor Pegoraro. Valeu, Igor. Maria Daniela. Jussara. Israel. Tainá. Vitória Gardim. Larissa Dias. Renan Franklin. Wesley Rossi. Kleber de Jesus. Sheila. Gabriela Rodrigues. Agora, Luiz Paulo. Débora. Marcos Meneghelli. Ficou alguém sem chamar? E não, né? Chamei todo mundo. Gente, uma boa noite para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada a vocês, Dani.